Então, recapitulamos, profeta maior, profeta Jeremias. O quadro inicial na apostila já nos apresenta o autor, que é Jeremias, a data do profeta, que é de 585 a 580, a data do livro, o tema, que é o juízo divino e inevitável de Judá, a palavra-chave, que é arrependimento, restauração, e o versículo-chave, que é Jeremias, capítulo 1, de número 1, versículo de número 5. O que temos escrito lá? Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Maravilha! Muito conhecido e pouca gente sabe onde está escrito. Perfeitamente? O livro é essencialmente uma coletânea de profecia de Jeremias, dirigida principalmente a Judá, nos capítulos 2 a 29. Logo aqui você entende que essa é a primeira sessão, aonde principalmente as profecias estão sendo dirigidas a Judá, mas também a 9 nações estrangeiras. Logo entra uma outra sessão, que não vou chamar de segunda, que é do capítulo 46 até o 51. Estas profecias focalizam principalmente o juízo, embora haja algumas que dizem respeito, um momento, vem cá, que dizem respeito à restauração, especialmente os capítulos 30 e 33. Essas profecias... Vem comigo, tudo certo? Essas profecias não estão dispostas na ordem rigidamente cronológica ou temática. Aprendam isso. Não é porque o capítulo é 1 e o outro capítulo é 2 que significa que a profecia está na ordem. E para isso você precisa conhecer profecia, profeta e os reis, para você fazer a concordata em que tempo o profeta está profetizando e para que reino é. Perfeitamente? Perfeitamente. Muito bem, muito bem. Essas profecias não estão dispostas numa ordem rigidamente cronológica ou temática. Embora o livro de Jeremias tenha a estrutura global indicada no esboço, parte do livro está escrita em linguagem poética. Outra questão que precisamos entender bem. Existem trechos poéticos nas profecias de Jeremias, tá? Existem textos que são poéticos nos profetas. Então, em Jeremias, principalmente, você tem que aprender a identificar o gênero literário, o que é alegórico, o que é figurativo, o que é literário e o que é poético. Chegando em Lamentações, também faça valer o que é sapiencial, porque o que é passado na maneira profética nas Lamentações. Você vai coletar informação e saber que ali contém parte que são de sabedorias referente e inerente ao leitor. Amém? Parte do livro está escrita em linguagem poética, ao passo que outras têm a forma de prosa ou narrativa. Sua mensagem profética está entrelaçada com os seguintes aspectos históricos: a vida e ministério do profeta, do capítulo 1, versículo 34 e 38, e o capítulo 40 ao 45. A história de Judá está principalmente durante o período dos reis Josias, capítulos do 1 ao 6, Joaquim, capítulos do 7 ao 20, e Zedequias, capítulo 21 ao 25, e capítulo de número 34. Essa informação aqui, senhores, é uma informação que vale ouro, isso é uma pérola.
É uma pérola dourada. Inclusive a queda de Jerusalém no capítulo 39. Além de estar escrito aqui na apostila, você tem que anotar isso à caneta. Você precisa estar munido desta informação. Eventos internacionais que envolviam Babilônia e outras nações, capítulo 25 a 29, 49, 46 a 52. Assim como Ezequiel, Jeremias pratica várias ações simbólicas a fim de ilustrar de modo claro a sua mensagem profética, o cinto podre. Jeremias capítulo 13, versículo do 1 ao 14. A seca, Jeremias capítulo 14, versículo do 1 ao 9. A proibição divina de não se casar ou ter filhos. Jeremias capítulo 16, versículo do 1 ao 9. O olheiro, capítulo 22, e o barro, capítulo 18, versículo do 1 ao 11. O vaso do olheiro que se fragmentou. Capítulo 19, versículo do 1 ao 13, os 2 cestos de figo. Capítulo 24, versículo do 1 ao 10, o jugo do pescoço. Capítulo 27, versículo do 1 ao 11, a compra de um terreno na cidade natal. Na cidade natal. Jeremias capítulo 32, versículo do 6 ao 15. As grandes pedras colocadas no pavimento de tijolos de Faraó. Jeremias capítulo 43, versículo do 8 ao 13. A compreensão clara que Jeremias tinha da sua chamada profética. Jeremias capítulo 1, versículo de número 17. Juntamente com as frequentes reafirmações de Deus. Jeremias capítulo 2, verso 12. Capítulo 7, verso 2, 27, 28. Capítulo 11, versículo 2 e 6. Capítulo 13, versículo 12 e 13. Capítulo 17, versículo 19 a 20. Capacitaram-no a proclamar com ousadia a fé, a palavra profética a Judá, apesar de estas nações sempre reagir com hostilidade e rejeição à perseguição. Jeremias capítulo 15, versículo 20 e 21. Após a destruição de Jerusalém, Jeremias foi levado contra a sua vontade ao Egito, onde continuou profetizando até a sua morte. Jeremias capítulo 43 e 44. O livro foi escrito para fornecer um registro permanente do ministério profético de Jeremias e sua mensagem, para revelar o inevitável juízo divino por ter o povo transgredido o conceito e persistido em sua rebelião contra Deus e suas palavras. Para demonstrar a autenticidade e autoridade da palavra profética. Muitas das profecias de Jeremias foram cumpridas durante a própria vida do profeta, a saber, capítulo 16, verso 9, capítulo 20, versículo 4, capítulo 25, versículo do 1 ao 14, capítulo 27, versículo do 19 ao 22, capítulo 28, versículo do 15 ao 17, capítulo 32, versículo do 10 ao 13, capítulo 34, versículo do 1 ao 5. Outras que envolviam o futuro distante foram cumpridas posteriormente ou ainda estão por se cumprir. Jeremias capítulo 23, versículos 5 e 6, capítulo 30, versículo 8 e 9, capítulo 31, versículo 31 a 34, capítulo 33, versículo do 14 ao 16. O ministério profético de Jeremias foi dirigido ao Reino do Sul, Judá, durante os últimos 40 anos da sua história, em 626 a 586 a.C. Ele viveu para ser testemunha das invasões babilônicas de Judá, que resultaram na destruição de Jerusalém e do templo. Como o chamado de Jeremias propunham-se aquecer
profetizasse a nação durante os últimos anos do seu declínio. A queda é compreensível que o livro do profeta esteja cheio de prenúncios sombrios. O cenário revela as seguintes localidades: Babilônia, nome de uma região de sua capital, BLH, número 1010. BLH é um escrito babilônico. Jeremias, segundo livro dos Reis, capítulo de número 20, verso de número 12. A cidade foi construída na margem esquerda do rio Eufrates, onde agora existe o... Iraque. Corrigindo aqui. Deixa eu corrigir. Isso, é Iraque. Só que aqui eu comi o I, porque a fome deveria estar grande. Iraque. Isso, Iraque. Gênesis capítulo de número 11, versículo do 1 ao 9, conta com a construção de uma torre. Ali não foi terminada porque Deus confundiu a língua falada pelos seus construtores. Alguém sabe me dizer qual o nome dessa torre que teve a intervenção divina e não foi concluída a construção? Torre de Babel. Torre de Babel, que foi idealizada. Quem foi o idealizador da construção da torre, Janete? Não sei dizer. Gênesis capítulo 10 vai falar de Nimrod. Essa construção da torre, ela nessa terra especificamente, que depois veio ser fundada a Babilônia, que anteriormente era conhecido como Mesopotâmia, como lugar conhecido como Babel, por isso a torre é de Babel. Depois Mesopotâmia, Uz dos caldeus, terra dos caldeus, e finalmente Babilônia de Nabucodonosor, o afamado. Deixa eu ver aproveitar essa Torre de Babel. A Torre de Babel estava construindo e Deus, para poder não deixar eles se unirem, cada um começou a falar na sua língua, né? De país. Isso, exatamente. Foi confundido ali a língua deles. Isso, tá. O que é línguas estranhas? De onde que vem isso? Línguas estranhas no Novo Testamento, no movimento pentecostal e neopentecostal, é chamado pela tradução grega de línguas estranhas estrangeiras, é glossolalia. Glossolalia. E línguas estranhas de quem fala em mistério com Deus é chamado de xanolalia. Xanolalia, idioma não terreno, mas sim espiritual, aonde se deve ser falado em voz alta quando houver intérprete, e quando não, por uma ou duas vezes em voz alta, e depois quem falar, fala consigo mesmo, porque quem fala em línguas estranhas sem intérprete não edifica a igreja, mas edifica somente a si próprio, porque quem fala em mistério fala com Deus. Amém? Amém. Então vamos lá. Judá, reino localizado no sul da Palestina, foi formado quando as 10 tribos do norte se revoltaram contra Roboão e formaram o reino de Israel sob o comando de Jeroboão I. Se é Jeroboão I, é porque existe Jeroboão II. Em 931 a.C., está registrado no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 12. Durou até 587 a.C., quando Jerusalém, sua capital, foi tomada e arrasada pelos babilônios. E o povo foi levado ao cativeiro. O registro é primeiro livro dos Reis, capítulo de número 12 até o capítulo de número 22. Coadunano
Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 11, versículo de número 36. Ok. Cativeiro. Situação dos israelitas quando os moradores do Reino do Norte, Israel, foram derrotados e levados como prisioneiros para a Síria. Reino do Sul, Babilônia. Reino do Norte, Assíria. Aonde Tiglat-Pileser, também conhecido e chamado de Pul, e também confundido com Osnapar, cognominado como Assurbanipal, em 722 a.C. Esse registro se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo de número 17, versículo de número 6, e capítulo de número 18, versículo de número 11. E os moradores do Reino do Sul... Quem é que chegou? Ah, professor. Fernanda, pintia o cabelo e liga a câmera. Os moradores do Reino do Sul, Judá, foram derrotados e levados como prisioneiro para a Babilônia em 586 a.C. O registro é Jeremias capítulo 52, versículo 24 ao 30, lugar onde alguém fica como prisioneiro. Apocalipse capítulo 13, versículo 10. Cadê, Fernanda? Penteou o cabelo, aê! Pastor, deixa eu... Gente, sabe, eu não vou conseguir ficar na aula. Ah, tá saindo? O que acontece? Eu trabalho pelo contrato da prefeitura. Aí agora à noite que saiu a minha renovação do contrato, uma lista de documentos para levar amanhã às 8 da manhã. A gente vai ficar até às 9. Tá, eu vou tentar acabar. São 8h30. Eu tenho que parar as coisas para tirar a cópia. Mas não tem problema, que eu vou lançar no Facebook, tá bom? Tô gravando aqui. Ah, eu pego lá, porque eu tenho que resolver para levar amanhã de manhã. Sim, senhora, minha filha. Trabalho primeiro. Heber, tá bem? Senhora de saudade não, Junete, eu volto. Tá bom. Ai, gente. Deus abençoe. Ai. Continuando, o autor do livro é indicado com clareza em Jeremias, capítulo 1, versículo 1. Depois de profetizar durante 20 anos a Judá, Jeremias foi ordenado por Deus a deixar a sua mensagem por escrito. Assim o fez a auditar suas profecias ao fiel secretário Baruque. Jeremias capítulo 36, versículo do 1 ao 4. Quando for feita a pergunta no trabalho, quem é o secretário escrivão de Jeremias, você já sabe que é Baruque. O capítulo e versículo é capítulo 36, versículo de 1 a 4. Muito bem? Muito bem? Pastor, posso me fazer uma pergunta? Pode fazer até 10. Antes do nascimento de Cristo, por que era se contado decrescente o nascimento de Cristo, né? Ele é alterado. Aí começa a pensar, ano 1, 2, 3, blá, blá, blá. Por que antes do nascimento de Cristo, a ordem dos anos era decrescente? Muito bem. Porque está sendo contado desde o primeiro homem, Adão, até se findar o reinado e o tempo bíblico dos profetas. Quando tem o nascimento de Cristo, é chamado de abreviadamente de A.D. Ano Domino. Ano de domínio. Domínio de quem? Do Senhor. Todas as igrejas, todas as tropas saxão, nórdica, neo-saxão, todas as cruzadas estavam em busca do livro sagrado. Do livro sagrado. Então é ano domino porque fala do reino. Jesus é o rei. E o povo acreditava que quem possuía o livro sagrado possuía o reino. Então começa a se contar ano 1, ano 2. E aí alguém vai dizer ano domino, ou então
Antes de Cristo, AC, e depois de Cristo, DC. D minúsculo, C maiúsculo. Mas por que antes de Cristo se contava-se do maior para o menor? É ordem decrescente. Crescente, do maior para o menor. Até gerar, porque era com o nascimento de Cristo e começa a ser montagem progressiva. Depois do acontecimento, lá em livro histórico de Esther, Esdras e Neemias, você perde-se na contagem porque entra o período chamado de intertestamentário. Foi um período de 400 anos de silêncio. 400 anos de silêncio porque não houve profetas profetizando naquele tempo. E nesse período aconteceu a feitoria e elaboração dos chamados livros apócrifos, que vocês devem saber quais são. Os livros apócrifos são Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus. Abacuque não. Sabedoria, Eclesiástico, Baruque. Ok? Esses são os livros apócrifos que foram escritos no período intertestamentário ou ano do silêncio. Esses livros são livros históricos e apócrifos. O termo apócrifo fala de não ter a autoria do Espírito Santo, porque houve silêncio entre juiz, sacerdote e profeta que falavam em nome do Senhor. Então, repetindo, os livros apócrifos são Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Então, esse período que você tem com o buraco na história, que agora não é mais buraco, já que foi falado, que é chamado de período intertestamentário ou período do silêncio. As Bíblias mais antigas, depois do profeta Malaquias, continham 4 páginas em branco, representando esse ano do silêncio. De sorte que o livro de Esther tem a sua escrita entre o 5º e o 4º século. Depois da queda do reino babilônico, medo e persa, entra o reino grego, que é de Alexandre, e depois entra o reino romano. Depois vai ter a ascensão do Império Otomano.